Não sei se... não sei quem vai estar jogando. Amém. Pegue a sua Bíblia e abra ela no livro de Daniel. Daniel, capítulo 4. Deixa aberto aí no seu lugar. O aplicativo. Ou a sua Bíblia física. Quem achou, diz achei. E não achou, diga One College. Isso aí. Deixa aberto aí no seu lugar. Daniel 4. Quero compartilhar com vocês. Cerca de 10 dias atrás, nós pastores saímos para um retiro. Nós fomos ter um tempo de buscar a Deus junto, de ter uma direção do nosso pastor. E aí algumas estruturas e tudo mais, a gente teve cultos, foi muito legal ali e tudo mais. E foi num hotel que fica a 2 horas daqui, em São Bento do Sul. Muito legal. E, poxa, a gente se preparou tudo para esse dia, era uma terça e uma quarta-feira. E eu fui me preparar, fiz a minha mala, fiz a minha mochila. Consegui um carro emprestado para ir, porque eu deixei o carro da minha família aqui com a minha esposa e tudo mais. E aí consegui o carro e tal, não tive carona nenhuma e tal. Fui eu de manhãzinha, acordei, tomei um café e eu fui, terça-feira de manhã, para São Bento do Sul. Uma viagem tranquila. Passa a Fazenda Rio Grande, passa Mandirituba e vai. E vai. E eu ali, na estrada, tranquilo, sossegado, cheguei lá no hotel onde era, descobri quem seria o pastor que ia ficar comigo no quarto, já fomos ali e tal, teve o primeiro culto, que bênção, teve uma direção de Deus, foi tremendo, os pastores ali orando, foi muito especial. Próximo de 12:30, mais ou menos, toco o meu telefone, o culto já está encerrando ali, toco o meu telefone, quem é? Minha senhora, Thaís. E ela me liga, eu olhei e falei, melhor atender. Eu saio da sala, falo, oi amor, tudo bom? Amor, tudo bem, só tem um problema. Falei, o que foi, tá tudo bem? Não, a gente já almoçou, as crianças estão prontinhas, estão com uniforme, já está indo para ir para a escola. Só que eu não estou achando a chave do carro. Aí eu aqui, chave do carro. Amor, você já viu na gaveta do lado do meu lado da cama? Aquele silêncio, como assim, óbvio que eu já vi. E ela, amor, já vi, mas séria. Amor, em cima da geladeira então. Amor, já vi. Não caiu atrás da geladeira? Ela falou, já arrastei a geladeira. Começa a ficar mais dramático. Aí eu falei, amor, o que eu vou fazer? Eu estou em São Bento do Sul. Aí ela, amor, eu não sei, eu só não sei mais aonde está a chave do carro. E eu preciso levar as crianças para a escola. Eu falei, amor, procura. Para quê? Ela falou, você acha que eu não procurei direito? Eu falei, não. Mas procura direito. E ela, mas aonde é que está? Eu falei, não sei amor, arrasta as coisas e tal, tem que estar em algum lugar, não sei o que e tal. Comecei a ver, comecei a pesquisar chaveiro já. Só que daí tem código, tem não sei o que, R$1.000 para fazer a cópia. Não, a gente estava achando a chave reserva. Aí eu, R$1.000, não Deus, oh Deus. Aí me fez um momento tão bonito falando do pai aqui, pai. Aí eu falei, não amor, procura. Ela falou, mas já procurei. Eu falei, não, mas tem que achar. Eu falei, amor, mas não vai gastar R$1.000 não, quer saber? Eu vou aí. 2 horas de viagem. Fiquei brabo. Eu vi um caminho inteiro, falando assim, mas eu vou achar essa chave, eu vou esfregar na cara dela. Eu vou esfregar essa chave na cara dela. E ela vai ver onde é que a chave está. Eu falei, a chave devia estar em cima da geladeira. Devia estar na gaveta do lado. Não tem onde está. Cheguei na casa, arregacei as mangas, comecei a virar a casa. Levantei a cama, levantei o sofá, levantei a geladeira, virei tudo de lugar. Não achava a chave. Foi me dando um gelo, eu falei, meu Deus, eu vou ter que gastar R$1.000. Aí começa a pensar, R$1.000, não, calma aí, essa chave estava aqui ontem, como é que não está aqui agora, e tal, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. De repente, eu pensei, não, eu já procurei na minha mala, procurei na minha mochila, não tá na minha mala, na minha mochila, não estava lá. Aí eu falei, não, procura de novo, né? Daí
Quando eu abri a minha mochila, tirei meu notebook, o que cai? A chave do carro. A chave caiu assim, eu olhei, eu estava sozinho em casa. Na hora veio 2 sentimentos. O primeiro, alívio, R$1.000. O segundo pensamento, e não me julguem, não me julguem. Ele passou na minha cabeça, passou rápido, mas eu tenho que assumir que ele passou. E se eu disser que estava embaixo da geladeira? Aí eu lembrei que eu sou evangélico. E aí eu liguei para ela. Falei, amor, tô voltando já. Ela, você achou? Achei. Onde é que estava? A ligação tá meio ruim aqui. A Claro tá horrível, Ela, não amor, me fala, onde é que estava? Que bom que você achou. Mas fala onde é que estava. Na mochila. Aonde? Mochila. Não entendi. Eu falei, na mochila! Me julga. Ela, sério amor, na mochila, você falou que você tinha procurado lá. Eu falei, Nossa amor, que dó, fazer você vir aqui até Curitiba, depois voltar. Come alguma coisa, você não almoçou, volta. Ela ainda foi compassiva. Ela ainda foi carinhosa. Ela nem para soltar eu falei, eu disse. Não pisou nem um pouquinho em mim. Falei, você é muito superior mesmo. Que raiva. Voltei eu, 2 horas no carro. Que burro. Voltei, cheguei no hotel de volta, o pessoal, e aí, deu tudo certo? Achou a chave? Achei. Mas não fala comigo. Onde é que estava? Não interessa. O problema lá de casa eu resolvo em casa. Pastor, calma, cara. Vai orar um pouco. Nesse dia eu fiquei muito mal. De verdade, eu voltei 2 horas no carro pensando, cara, eu fui para São Bento, voltei e fui de volta. No dia fui 3 vezes. A moça do pedágio olhava, você de novo? Não, cadê? Mas eu vim pensando, falei, Deus, como pode? E quando eu fui orar e levar isso diante do Senhor, eu vi o quanto para mim era difícil e ruim e desconfortável estar errado. Como eu não gosto de estar errado. Eu amo estar certo. Amo. Mas Deus me fez homem. Brincadeira. É quase um vício. Como eu gosto de estar certo. E aí Deus começou a tratar na minha vida o orgulho. Ele começou a me pegar e falar, filho, deixa eu cuidar do teu orgulho. Tem coisa que não está certa. E sabe, o orgulho às vezes nem parece tão errado. Às vezes ele parece bonitinho. Só que a verdade é que o orgulho nos destrói. E Deus está tratando isso na minha vida ainda. E quando eu fui preparar essa pregação, Deus falou assim, estou tratando com você, então vamos tratar com o povo todo. Hoje Deus quer pegar o nosso orgulho e quebrar ele. E sabe aquela nossa necessidade de estar certo? Pois é ali que Deus quer mexer hoje. Por isso a gente vai ler esse texto agora, de Daniel 4. Mas a gente vai ler o final desse texto, onde vai contar a história do rei Nabucodonosor. A partir do versículo 28, a Bíblia diz assim: tudo isso, porém, aconteceu ao rei Nabucodonosor. 12 meses depois, ele caminhava sobre o terraço do seu palácio, na Babilônia, e disse: vejam a grande cidade da Babilônia, com meu próprio poder construí esta cidade para ser o centro
de meu reino e para mostrar o esplendor da minha majestade. Enquanto essas palavras ainda estavam em sua boca, veio do céu uma voz e disse: essa mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Você não governa mais sobre este reino. Será expulso do convívio humano. Viverá nos campos com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Viverá desse modo por 7 períodos, até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Naquela mesma hora, a sentença se cumpriu. E Nabucodonosor foi expulso do convívio humano, passou a comer capim com os bois, foi molhado pelo orvalho do céu, viveu desse modo até seu cabelo crescer como as penas das águias e as suas unhas se parecerem como as garras de pássaros. Passado esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, a minha sanidade voltou. Louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre, o seu reino por todas as gerações. Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu, entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo nem lhe dizer: por que fazes estas coisas? Quando a minha sanidade voltou, eu também recuperei a minha honra e majestade do meu reino. Os meus conselheiros e nobres me procuraram e eu fui restaurado ao meu reino, com muito mais honras do que antes. Agora, eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Eu te peço, Pai, fala conosco mais uma vez. Me cala para que apenas o Senhor fale. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, ele está no livro de Daniel e é interessante porque ele é o único trecho da Bíblia em que é escrito, é falado, é narrado por um rei pagão. O rei Nabucodonosor era rei da Babilônia. Ele não era do povo de Israel. Ele não tinha ingerência. Mas esse testemunho é dado em primeira pessoa por ele. Ele fala: eu, o rei Nabucodonosor. E ele dá o testemunho depois do testemunho acabar. Ele conta o que aconteceu. Basicamente, ele teve uma visão, um sonho. Nesse sonho, existia uma árvore muito grande mesmo. Era uma árvore frondosa. Ela tinha muitos galhos, muitas folhas. Vários animais se abrigavam nela ou faziam seus ninhos nessa árvore. Era uma árvore muito poderosa. Na visão dele, essa árvore é cortada. É ficado apenas o toco. Então um anel de bronze envolve ele. E ele tinha tido essa visão, esse sonho. Então ele pede para que alguns dos sábios, interprete esse sonho. E ninguém consegue interpretar. Então ele chama Daniel. Daniel escuta o sonho e a visão. Então ele fala: olha, rei, é pesado. Eu não queria que isso fosse sobre você. Eu queria que isso fosse sobre o teu inimigo. Mas a verdade é, esta árvore é você. Você se levantou com poder. Você sim, hoje é tão poderoso. Mas virá o tempo e você será cortado. Então, você vai ficar ao orvalho. Você vai ser como um animal. Por causa do teu orgulho. Ele dá essa palavra. A Bíblia fala que passa-se 12 meses. Então ele está andando um dia no terraço do seu castelo, olhando para a sua cidade e fala: olha a cidade que eu edifiquei, para minha glória, para minha honra. Enquanto ele estava fazendo isso, a Bíblia fala que a palavra nem termina de chegar na sua boca. Então Deus vem sobre ele. E ele vira um animal. Ele perde a sua consciência. E a Bíblia diz que ele começa a pastar. Por 7 anos, ele pasta, ele come do pasto. Ele sai do palácio para pastar.
A Bíblia diz que passado aos 7 anos, ele volta a olhar para cima. Então, ele entende quem ele realmente é diante de Deus. E ele termina o texto, se você for olhar ali os últimos versículos, ele reconhece quem é Deus de verdade. É aquele que tem poder para qualquer coisa. É aquele que é muito maior do que ele. E ele termina falando, aquele que tem poder para humilhar os orgulhosos. Essa é a história que a gente acabou de ler. E sabe, eu creio que muitos de nós, assim como eu, somos bons orgulhosos. E sabe, muitas vezes o orgulho ele é bonitinho. E ele tem uma cara de super espiritual. Orgulho espiritual. Às vezes a gente carrega isso. A pessoa que tem tanta segurança do que ela fala, você fala, bom, é melhor acreditar, ele está falando. Somos muito bons orgulhosos. O problema é que o orgulho ele nos faz mais parecidos com o diabo do que com Jesus. O orgulho é aquele pecado que fez um anjo olhar para o seu Criador e achar que podia ser como ele. E quantas vezes a gente esquece disso? Hoje eu queria olhar para o orgulho através de 3 prismas diferentes. O primeiro prisma, o primeiro ponto de vista, é entender que o orgulho é pecado. O orgulho é pecado. Santo Agostinho vai falar que o orgulho é o pecado de olhar para si, olhar para dentro, olhar tanto para dentro, que a figura do orgulhoso é um homem inclinado para si, que só consegue olhar para si. Ele não vê mais nada, só vê ele. Filipenses 2:3, ele vai dizer, não façam por ambição egoísta, por vaidade, mas por humildade. Humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, quando cada um, não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Nós fomos feitos para olhar em volta, não apenas olhar para dentro. Sabe, a imagem de se ver, ela é, como eu posso dizer, é difícil. Sabe, na sala que eu uso aqui na igreja, ela tem um vidro atrás. E de dia, esse vidro, ele fica transparente. Ele dá para Batel aqui. Então é legal, eu fico trabalhando, atendendo e tudo mais, e eu vejo a Batel. Só que quando escurece, esse vidro, ele vira um espelho. E aí, é diferente você atender uma pessoa de noite do que de dia nessa sala. Sabe por quê? Porque quando atrás de mim tem um espelho, a pessoa se porta diferente. A pessoa começa a olhar e ela não olha para você, ela começa a olhar para o lado. Não, então, pastor. Não é só a mulher não, o cara também. Fica ali, então, pastor. É que não sei o quê. Nossa, está grande essa espinha aqui. E parece que não se concentra. Tanto que de noite, eu atendo num outro ângulo, para ajudar a pessoa. Falar, deixa eu te ajudar, vamos sentar aqui. Vamos se ver. Porque existe um termo termo não, né? Na verdade, é uma patologia, claro, que hoje está em voga, está na moda, que é o narcisista. Aquele que só olha para si. O narcisista, o Narciso, na mitologia grega, era aquele que ficava olhando para o seu reflexo no lago
E ele se apaixonou pelo reflexo. De tanto que olhava para ele mesmo, ele ficou apaixonado com aquela imagem tão bonita. E sabe o que aconteceu? Ele cai. Ele morre. Nós vivemos num tempo onde a gente se olha, se vê. E é interessante que a gente consegue ver isso até mesmo nas orações. As orações são orações muitas vezes egoístas. A gente faz oração egoísta. É só para mim, é só meu, me dá, eu quero. A gente só consegue ver as coisas pelo nosso ponto de vista. O que a gente vai ganhar? Tá, mas se eu for lá, o que eu ganho com isso? O que eu tenho a mais? E aí, a gente só consegue olhar para a gente. Sabe, isso não é um problema, não é uma dificuldade. O orgulho é pecado. E como a gente gosta de olhar para si. E olhando para si tem dois caminhos. Um, a gente se sentir bonitão, melhor do que o outro. É um sentimento. Muitas vezes isso não sai da nossa boca, mas é um sentimento. Quando você olha alguém fazendo uma coisa e você pensa, eu faria melhor. Você vê o Vini Júnior errando um gol, você fala, eu faria. Não. O problema é que aí a gente começa a se comparar. Eu pregaria melhor que esse menino está fazendo aí na frente. Não, a menina que cantou, eu acho que eu faria melhor. E aí, não é o que Deus deu para você, ou o que Deus deu para o outro, é melhor ou pior. E aí você olhou para dentro e descobriu que você era bonito demais. Você era bom demais. Esse é um dos caminhos, quando a gente fica olhando muito para a gente mesmo. O segundo caminho é a gente olhar tanto para dentro, tanto para a gente, que daí a gente se sente pequeno demais. Isso é pecado também. Tim Keller vai falar que o nosso ego, o ego dolorido, o ego machucado, ele é pecado também. Porque a gente começa a olhar para dentro e pensar, não é isso, não sou isso. A gente fica olhando tanto, se observando tanto. Quando Deus fala, filho, levanta a sua cabeça e olha para o que interessa. Olha para mim, olha para os teus irmãos. Olha em volta. Você não foi feito para olhar só para dentro. Sabe? O orgulho, o pecado do orgulho, faz a gente não só olhar para dentro, mas faz para a gente olhar mais para a culpa do que para a resolução do problema. Eu geralmente brinco quando cai alguma coisa, quando quebra alguma coisa, eu falo, não fui eu. E eu termino falando, dessa vez. Por quê? Porque muitas vezes o nosso orgulho está falando tão alto, que a gente quer descobrir quem foi que fez e a gente não quer resolver o problema. Não, mas quem que fez? Quem que é o culpado disso? Sei que não fui eu não fui, então vamos descobrir. Mas tem um problema para ser resolvido, tem um copo quebrado, tem uma dor acontecendo, uma ferida aberta. Não, a gente quer o culpado. Ou o orgulho revela o quanto nós somos tristes por estar errados, ou alegres por estar certo. Eu compartilhei aqui um pouquinho da minha dor. O como estar errado é dolorido para mim. Como eu baixar a cabeça e falar, vamos lá. Existem várias palavras que são difíceis de ser ditas. Entre elas, perdão. Ah, como é difícil falar perdão.
Quando foi a última vez que você falou perdão? Sincero, profundo. E não para um estranho, tá? Para alguém que você tem um vínculo, alguém que você ama. Qual foi a última vez que você olhou para ele e falou perdão? É difícil, é difícil. É o nosso orgulho, grandão, grandão. Não, mas espera aí. Como assim? Esse é o primeiro prisma, é o pecado. O orgulho é pecado. Mas existe um segundo prisma. Se o primeiro prisma é a revelação de que ele é um pecado, é a revelação de olhar só para dentro, o segundo prisma é a revelação sobre a nossa identidade. Todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Sabe, o orgulho é a criatura querendo o lugar do Criador. É a criatura querendo sentar na cadeira do Criador. E às vezes, Deus permite que a gente prove essa cadeira. Como assim? Às vezes Deus, Ele nos usa de uma forma. Ele permite que a gente seja usado e a gente acha que esse poder está na gente. Toda vez que a gente vem ministrar a palavra, a gente vem ministrar o louvor, a gente vai dar célula, vai atender, existe uma oração que é feita: Deus, fala, que o Senhor fala, que o Senhor fale, que o Senhor faça, e que eu seja um instrumento nas tuas mãos. E Deus muitas vezes nos usa. Se você é líder de célula, se você é de célula, você sabe o que é ser usado pelo Senhor. Se você é pregador da palavra, você sabe disso. Só que às vezes a gente confunde as coisas. Às vezes a gente acha que o poder está na gente. E aí você pensa assim: não, eu tenho um poder. Deixa eu te contar um segredo, filho. Não tem não. Não tem. Conta-se a história de Jesus entrando em Jerusalém. Sabe essa história? Ele entra em Jerusalém e ele entra em cima de quem? De um burrinho. Ele caminha na entrada de Jerusalém, todo mundo aplaudindo, as folhas, os ramos, olha que lindo. E ele entrando aqui, hosana. Jesus entrando na cidade, uma entrada gloriosa, triunfal, incrível. E o burrinho está lá. O burrinho ali, olha aqui, ninguém nunca subiu dentro de mim aqui, eu nunca andei aqui. Sou famoso. E ele sai todo. Ele vai e tal. Um dia de glória. Volta ele para casa feliz da vida. Mãe, você não sabe? Que foi, filhinho? Burrinho. Eu sou famoso. Como assim? Fui entrar em Jerusalém, a turma me aplaudia. É mesmo, gritavam. Eu só acho que eles acham que meu nome é Hosana, mas... E aí chacoalhavam o negócio para mim, fizeram festa e não sei o que. Mãe, tô famoso. É mesmo, filho. A historinha diz que a mãe fala: filho, então volta lá amanhã. Mas vai sozinho, tá? Não, beleza. E a historinha diz que ele volta no dia seguinte. Ninguém nem olha para ele. Quem é ele? Ele toma um chute de cá, passa um cavalo, empurra ele para o lado, fala: sai daqui está no meio da rua. Ele falou: como assim, pô? Nem um aplauso. Então ele volta para casa e fala: mãe, o que aconteceu? Ontem eu era famoso, hoje eu não sou mais. Falou: o que tinha ontem? Ontem eu estava levando Jesus. E hoje? Hoje não. Sabe, a gente precisa saber o nosso lugar. Aquilo de belo que tem de nós é o Espírito Santo que colocou. E se gloriar por isso é pequeno demais. Essa glória não é nossa, essa glória é de Deus. E quando a gente quer pegar essa glória, é a criatura querendo pegar e sentar no lugar do Criador. Não dá.
Nós não somos feitos para isso. Nós não fomos feitos para sentar nessa cadeira. Nós não temos esse poder. Mas esse é o pecado de Satanás. O anjo, ele vai lá e ele olha para Deus e fala assim: peraí, eu acho que eu consigo ser igual a ele. Eu acho que dá. Não dá. O que puxou Eva? Fez ela comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Foi porque o argumento que veio sobre ela é: olha, se você comer disso aqui, você vai saber as mesmas coisas que ele sabe. Sabe, o orgulho é a gente querer sentar numa cadeira que não é nossa. É a gente querer ocupar um espaço que não é nosso. Deus, ele tem atributos, e alguns desses atributos, eles são comunicáveis, eles passam para nós. Bondade, benignidade, enfim, atributos que ele consegue passar para nós. Mas existem atributos que ele não passa para a gente, que são incomunicáveis. Você sabe alguns deles. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas existem outros. E muitas vezes nós queremos esses atributos para nós. A Bíblia, estudando, e a Bíblia revela que Deus é autoexistente. Ou seja, ele é independente, ele não precisa de ninguém para existir. Ah, como a gente quer ser assim. Como a gente quer ser independente. Mas o único independente é Deus. A teologia vai dizer que ele é imutável. Ele não se arrepende. Como a gente queria ser assim. A teologia vai dizer que ele é perfeito. E como a gente queria ser assim. Sabe? Às vezes a gente quer sentar na cadeira de Deus. Mas ela não é feita para a gente. Nenhum homem, nenhum ser humano foi feito para ser adorado. Nenhum ser humano foi feito para ser louvado, engrandecido. Não. É por isso que tantos artistas se perdem pelos aplausos. Isso vira quase como uma droga para ele, subir num palco e ser elogiado. Ele sente falta disso. Ele não foi feito para aquilo. Não foi feito aquilo, destrói. Porque coloca ele num lugar que não é dele, e ele acredita que o lugar dele é aquele. E todo mundo que não reconhece que ele deve estar naquele lugar, ele abomina. Como assim? Essa história conta a história de Nabucodonosor, é a história de um rei que quis ser Deus. A gente tem que saber o nosso lugar. A gente precisa saber a nossa cadeira. E toda vez que a gente quer sentar no lugar que não é nosso, a gente está descobrindo que o orgulho distorceu a nossa identidade. Distorceu quem nós somos. Quem a gente é de verdade. A gente deixou isso de lado para querer ser outra coisa, outra pessoa. Talvez o orgulho esteja destruindo a tua autoridade, a tua identidade. A vontade de ser outra coisa está te tomando. Mas existe um terceiro prisma. O primeiro é o pecado, o segundo é da identidade, mas o terceiro prisma é que o orgulho, ele desdenha da graça. Como assim? A Bíblia conta a história de dois homens que subiram no templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. A Bíblia conta que o fariseu levanta as mãos e ora alto. Deus, obrigado porque eu não sou igual a ele. Obrigado porque eu sou santo, porque eu sou puro. Obrigado porque eu sou perfeito. Obrigado, Deus, obrigado. E o publicano no canto, com vergonha, se
machucando, falando: Deus me perdoa, que eu sou todo errado. A Bíblia vai dizer que só um dos dois sai daquele lugar com a graça: o publicano. Sabe, quando foi? Quando foi que o cristianismo virou a religião daqueles que estão certos? Estão certos o tempo todo e ferem os que estão errados. Quando foi que a nossa fé fez a gente ficar soberbo? Quando foi que aqueles que têm mais tempo de fé têm mais dificuldade de falar perdão, desculpa, eu errei? Sabe o que a gente faz? Quando a gente está falando isso, a gente está falando que a graça é para o outro, não é para mim. É como se fosse um bolo, e você fala: não, eu passo, deixa para ele. É como se tivesse Deus falando: filho, toma a prova da minha graça. Fala: não, eu não preciso, eu comi em casa, deixa para ele. Primeiro, a graça de Deus, ela não termina, ela não é porcionada dessa forma. Segundo, eu e você precisamos dela. E se a gente acha que ela é para aqueles que não conhecem a Deus só, estamos enganados. Estamos soberbos demais, orgulhosos, e viramos as costas para a graça. Quando foi? Quando foi que as máscaras tomaram lugar da nossa vida com Deus? A Bíblia vai falar que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Sabe? Às vezes parece piada, mas a gente age assim. Conta-se uma história de um homem que falava assim: não, antes eu era metido, antes eu me achava, eu achava que eu era bonzão, eu achava que eu era perfeito, mas agora, pastor, eu resolvi isso aí, tô bala, não tenho mais nada para resolver na minha vida. Sabe? Tem coisa aí. Tem coisa aí. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui é perfeito. E se você não consegue ver a tua imperfeição, é porque você está muito longe da luz. Fecha os teus olhos no teu lugar um pouquinho. Hoje, Deus fala conosco: filho, traz o perdão para o teu vocabulário diário. Traz a palavra perdão para a tua vida. Hoje Deus está nos levando a um lugar de arrependimento. E o meu convite a você é: se arrependa. Se arrependa. Para de esconder os erros, os pecados. Não vale a pena. Não vale a pena.
Hoje existe um chamado ao arrependimento, a se humilhar. E se faz tempo que você não se humilha, eu quero te dar a oportunidade de se humilhar hoje. Dá esse passo e se humilhar diante do Senhor. Se Deus falou com você, sai do teu lugar e vem aqui. Só se Deus falou com você e você reconhece que faz tempo que o teu orgulho precisa ser quebrado, tua máscara tem que ser tirada. Sai do teu lugar e vem para cá, porque eu quero orar com você. E eu também entendo que às vezes os púlpitos e os palcos começaram a ficar bonitos demais, sedutores demais. Se Deus falou com você, sai do seu lugar e vem aqui.